Hoje nós vamos dar início às histórias da série Quem é Jesus? E a lição de hoje se chama Jesus transforma. O versículo de hoje está em Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Hebreus 13:8. Muito fácil de decorar, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E eu quero que você decore esse versículo e todos os outros das próximas lições. Será que você consegue? Mas o que esse versículo diz para nós? Que Jesus Cristo nunca muda. Esse Jesus que nós vamos estudar nas próximas lições é o mesmo de hoje, é o mesmo que nós cremos hoje. Jesus não muda. Então, o poder e a glória que ele tinha nessas histórias, ele tem até hoje e terá eternamente. Eu quero que você acompanhe comigo a lição de hoje. Dá um pause no vídeo, vá buscar a sua Bíblia. E o texto de hoje, a história de hoje, está no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de ir em festas de casamento? Eu gosto, eu acho muito legal, porque você encontra seus amigos, seus familiares, tem bastante comida gostosa, você se diverte. Eu gosto bastante de ir em festas de casamento. Mas você já imaginou se você vai numa festa de casamento, você brinca, você corre, você fica com sede e aí você pede para o garçom: por favor, você pode me servir um suco? Ou você pode me servir um refrigerante? E aí o garçom olha para você e fala: menino, acabou. Acabou? Como assim? No meio da festa de casamento não tem mais suco, nem refrigerante para servir para os convidados? Você já imaginou? O noivo e a noiva iriam ficar bem envergonhados, né? Porque eles não se prepararam direito para aquela festa. E a Bíblia conta sobre uma festa de casamento que aconteceu num lugar chamado Caná da Galileia. E você pode acompanhar essa história nesse capítulo 2 do livro de João. E o título que está aí na sua Bíblia, não sei como está na sua, mas na minha está escrito assim: As bodas em Caná da Galileia. E bodas significa festa de casamento. Então, a festa de casamento em Caná da Galileia. E nessa festa de casamento, Maria, mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos foram convidados. E eles estavam lá na festa. E você sabia que naquela época era costume que as festas de casamento durassem vários dias? Você já pensou uma festa de casamento que dura vários dias? Imagina quanta comida e quanta bebida tem que ter para servir os convidados todo esse tempo. E aconteceu que no meio da festa de casamento acabou o vinho. Acabou o vinho, que naquela época o vinho era a principal bebida consumida nas festas e nas refeições. Era costume deles sempre beber vinho nas refeições. E o vinho, ele significava alegria. Então, o casamento tinha acabado o vinho, tinha acabado a alegria. E agora? Quem poderia restaurar a alegria daquela festa? Bom, vamos ler então os versículos lá do capítulo 2 de João, o versículo 3, 4 e 5. Vamos ler comigo? Está escrito assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Mas Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria mandou que os servos obedecessem a tudo o que Jesus falasse para eles. E nós também temos que ser assim. Nós devemos fazer tudo o que Jesus manda. E como a gente sabe o que Jesus manda? Lendo a Bíblia, estudando e ouvindo sobre a palavra de Deus. Essa é a única forma que nós temos de saber o que Jesus manda, e nós devemos fazer tudo o que ele mandar. Aconteceu que Jesus foi com aqueles servos até um lugar que haviam 6 talhas de pedra. E eu falei: o que são talhas de pedra? E eu fui pesquisar. E talhas de pedra são esses vasos bem grandes de pedra. E eles ficavam na entrada da festa, para que todos os convidados que chegassem, era um ritual judaico de purificação que antes de entrar na festa, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Era um ritual judaico de purificação antes deles entrarem na casa das pessoas, das festas. E essas talhas que serviam para as pessoas se lavarem estavam lá vazias. E aí Jesus disse aos servos: peguem essas talhas. Eu consegui uma talha aqui, um vaso de pedra muito pesado, para ilustrar para vocês como foi. E aí Jesus falou para os servos: encham esses vasos de pedra com água. E aí os servos obedeceram, pegaram água e encheram o vaso, os 6 vasos, né? As 6 talhas de pedra. E os servos obedeceram. E Jesus falou assim: agora vocês peguem essa talha e sirvam para o mestre-sala. Você sabe o que é um mestre-sala? Mestre-sala era o responsável pela festa, o responsável pelos garçons, né? E os servos tinham que ir até o chefe deles e servir aquela água que eles tinham colocado na talha para o mestre-sala. Então, eles obedeceram a Jesus. Pegaram uma taça, deixa eu tirar aqui para não molhar. Pegaram uma taça e serviram a água, olha lá, que eles haviam enchido as talhas. E então, eles serviram, olha só. Olha só. Eles serviram para o mestre-sala e ele provou aquele vinho. A água havia se transformado em vinho. Olha que milagre de Jesus! E o mestre-sala provou. E ele disse: esse vinho é muito bom. Esse vinho é maravilhoso. Sabe de uma coisa, crianças? Tudo que Jesus faz é bom. É sempre bom. É sempre maravilhoso. E aí, o mestre-sala ficou impressionado com aquele vinho e foi conversar com o noivo. E o noivo, que não estava sabendo de nada, o mestre-sala também não sabia de onde tinha vindo um vinho tão gostoso. E aí foi falar com o noivo: olha, geralmente os noivos, eles servem primeiro as comidas melhores, o vinho melhor,
E depois que as pessoas já comeram bastante, já beberam bastante, eles servem o vinho inferior. Porque as pessoas já estão de barriga cheia, né? Já beberam bastante, mas você não. Você guardou o melhor para o final. Olha que coisa maravilhosa esse vinho. A Bíblia fala, lá no capítulo 2, versículo 11, que com este acontecimento deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E como a gente viu no versículo de hoje, Jesus é o mesmo. Esse Jesus que os discípulos creram é o mesmo que nós cremos hoje. O que esse milagre de Jesus nos ensina? Jesus foi o convidado da festa que fez toda a diferença. Ele foi o convidado mais importante da festa, não é mesmo? E agora eu te pergunto, você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Para transformar tudo na sua vida? Se você nunca fez isso, Deus te dá a oportunidade hoje para convidar Jesus para entrar na sua vida e transformar a sua história. Basta você orar pedindo a Ele por isso. E se você quer saber mais sobre como aceitar a Jesus, aqui na descrição do vídeo tem o link da aula passada, onde eu expliquei o plano da salvação e você pode acompanhar lá. Mas se você que vai falar, tia, mas eu já aceitei a Jesus, já convidei a Jesus para a minha vida há muito tempo, o que essa lição me ensina? Essa lição tem muita coisa para nos ensinar. Jesus, ele transformou uma situação triste em alegre. Jesus transforma nosso coração triste em alegria. Se você está triste, passando por momentos difíceis, convide a Cristo para trazer a alegria para sua alma, alegria para sua família. Se você já convidou a Cristo para entrar na sua vida, você deve permitir que Ele, que o Espírito Santo, transforme a sua vida da água para o vinho. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você aceitou a Jesus e nada mudou na sua vida, tem algo errado. Você precisa permitir que Jesus transforme a sua vida. Se você era grosseiro com as pessoas, depois de aceitar a Cristo, você deve ser amável. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você enganava, agora você não engana mais. Tudo na sua vida deve ser transformado. E você deve pedir para Deus que aquilo que ainda está errado na sua vida, que Ele o ajude a transformar todas essas coisas. Mas não se preocupe, nós vamos sendo transformados dia a dia. E a cada dia nós devemos ser mais parecidos com Cristo. O que mais a gente aprende com essa lição? O que eu já falei, que tudo o que Jesus faz é bom. O vinho que Ele transformou da água para o vinho era um vinho excelente. E nós devemos confiar que tudo o que Jesus faz é bom. Jesus também fala na Bíblia que o vinho representa o sangue de Jesus, a nova aliança em seu sangue. E quando Jesus transforma uma água que estava numa talha de pedra, que servia para um ritual judaico, e transforma num símbolo do sangue dele, ele está dizendo que a nova aliança é muito melhor do que a antiga. Que o sangue de Jesus, que a salvação em Jesus é muito superior aos rituais judaicos e que a lei por si só não é capaz de salvar ninguém. E a última coisa que a gente deve aplicar em nossa vida é que nós devemos fazer tudo o que Jesus manda. Se os servos não tivessem obedecido a Jesus, se eles tivessem duvidado, tipo, mas Jesus, eu vou levar essa água desse vaso que a gente usa para lavar a mão, não é nem para beber,
e vou servir para o meu patrão? Se eles tivessem questionado a Jesus, duvidado de Jesus, eles não teriam provado desse vinho maravilhoso. Quando nós desobedecemos a Jesus, nós perdemos, nós deixamos de experimentar muitas bênçãos que Deus tem para nós. Quando nós obedecemos o que a Bíblia diz, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que nessa semana você possa continuar pensando nessa história e que nós possamos buscar obedecer tudo o que Jesus nos manda. E eu vou orar agora e vou pedir isso para Deus, para que Ele nos ajude a cumprir todos os seus mandamentos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa lição, por essa história tão linda. E obrigada pela certeza de que Jesus não muda, de que esse Jesus que foi convidado para esse casamento é o mesmo que eu convidei para a minha vida e que habita em mim. Eu te peço agora, Senhor, que nos ajude, que ajude a cada criança que está assistindo essa aula, Deus, a ter uma vida compromissada com a Bíblia, a obedecer a tudo que o Senhor manda. Senhor, que nós não obedeçamos em parte, que nós não obedeçamos só metade dos mandamentos, metade da vontade do Senhor, mas que nós possamos buscar agradar o Senhor em tudo, obedecer a Jesus em tudo o que Ele nos diz. Eu te peço que a tua bênção, a tua mão esteja sobre cada família, esteja trazendo alegria para as famílias que estão passando por momentos tristes. Que Jesus possa transformar essa água triste em um vinho da alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma boa semana e que não se esqueçam de toda essa lição maravilhosa que a gente aprendeu. Até a próxima! Preciso